Saudações! 2025 chegando ao final, este será o último vídeo de nosso canal e daremos continuidade conforme o planejamento falando sobre entidades. E como final de ano é correria, tá todo mundo com pressa, todo mundo sem tempo, vamos deixar de lado demais comentários, vamos deixar de rodeios, até porque quem gosta de rodeios é Barretos. Segue o baile e vamos dar início. No vídeo de hoje, o foco será ocultar. Ocultar é aquela pedra sagrada que para nós religiosos interpretamos como sendo algo sagrado e que muitos cientistas, 99,9% dos cientistas, estarão dizendo que é mentira, mas para nós religiosos, ocultar é uma pedra sagrada e esta pedra ela tem vida, ok? E o assunto hoje é focado para ocultar-se. Quais são os melhores lugares para que eu possa ir colher, buscar ocultar-se? Os melhores, com certeza absoluta. Rio, cachoeira, cascata. Então, hoje em dia, gente, é uma facilidade tão grande. É só você abrir o Google Maps, tá? Ou qualquer outro aplicativo que você possa ter aí de GPS, mas que o aplicativo tenha também a disponibilidade de fotos dos lugares. Então, você vai, estou falando do Google Maps só para que nós tenhamos uma ideia, tá? Abre o Google Maps, você vai lá e começa a digitar cachoeira, ou então cascata. E aí você vai ter as opções mais próximas de onde você está. E coloque lá a primeira opção, vai lá e clica. E você vai ter a opção, com certeza, de ver fotos do ambiente. E lá nas fotos do ambiente, talvez, quase certo, você tenha também fotos de como é o leito daquela cachoeira ou o leito do rio que fornece água para aquela cachoeira. Então, o que nós temos? Óbvio, a certeza absoluta, né? Que é um rio que leva água até aquele ponto onde nós temos a cachoeira ou a cascata. Óbvio. Ou uma nascente, que talvez nem chame de rio, córrego, vertente, enfim, vão chamar de qualquer coisa, tá? Mas enfim, nós teremos ou fotos ali da queda d'água, tá? Onde talvez já se consiga enxergar do que é composto o chão, o solo daquele ambiente. Ou então você terá outras fotos que não ali da queda, mas de outras partes da água, aonde você conseguirá ver se é areia, se é terra, se é cascalho ou se é ocultar. Então, ocultar, para aqueles mais leigos ainda, você vai entender da seguinte forma. Para ter uma ideia visível, o que é um ocultar? Que tipo de pedra é? Procure na internet a pedra seixo, tá? Que é uma pedra muito utilizada também em jardins, tá? Para decoração. Então, a pedra seixo, tá? É esta pedra que deve ter no leito daquele rio, cascata, cachoeira. Este é o melhor ambiente para você, então, colher ocultar-se. E é o melhor ambiente por quê? Posso pegar, então, de repente, um ocultar onde tem lá uma empresa que vende pedras, elas vendem vários tipos de pedra, pedra basalto, pedra grés, mármore, e elas também têm a pedra seixo. Posso ir lá naquela empresa e comprar? Pode. Só que o problema das empresas que vendem pedras, tá? Elas vão ter pedras específicas de determinados tamanhos. Elas não terão as pedras realmente com formatos e tamanhos adequados para o uso religioso. São pedras que se pode usar com certeza absoluta, porque não são pedras que passaram por um tratamento como rolagem, como quebragem, como polimento, tá? Então a pedra seixo ela é tirada da natureza e é vendida da forma como ela foi tirada.
Não tem problema nenhum você usar, mas é muito difícil. Assim, é difícil demais você conseguir no tamanho ou no formato que realmente vá ser possível usar dentro de um assentamento, de um ponto de força, tá? E agora, muitas pessoas perguntam, é possível, então, eu comprar numa loja, numa empresa que vende pedras? Sim, perfeitamente possível. Mas digamos que eu estou passando num jardim e vi num jardim um ocultar que é assim, ó, tem um formato legal, que é usado para a entidade em questão, é um tamanho bom. Eu posso pegar a pedra que está naquele jardim? Pode, não tem problema nenhum. E se outra pessoa tem em casa lá, um outro religioso, é de uma cultura totalmente diferente da minha, por exemplo, ele é só de culto a orixás, eu sou de culto de quimbanda, tem problema eu pegar um ocultar que ele trouxe, ou que ele tinha lá guardadinho num canto dele lá, e ele não vai usar agora, se eu pedir para ele, ele me dá, tem algum problema? Não tem nenhum problema, tá? Então, o ocultar, ele vai seguir uma determinada regra. Se você está colhendo, pegando, ganhando, comprando um ocultar, ao qual ele não teve nenhum uso religioso anteriormente, não tem nenhum problema. Você simplesmente deve ter o cuidado de que, se você for pegar um ocultar que está num jardim ou que estava na casa de um outro religioso, mesmo sendo seu melhor amigo, seu confidente, esse ocultar, você não se esqueça, deve fazer uma lavagem antes de colocar ele no mieró. Que tipo de lavagem é essa? É você lavar primeiro com sabão da costa e depois sabão de coco. E aí depois é que ele vai para o mieró, tá? Isso é para tirar qualquer tipo de energia que a manipulação, o ambiente possa ter deixado nele. Aí aquele ocultar que eu comprei na loja, esse não tem problema, porque a loja, ela comprou de uma distribuidora que foi lá na fonte, colheu da fonte da natureza, foi para a distribuidora, da distribuidora foi para a loja. Então não tem problema, o manuseio muitas vezes nem é manual, é só por máquinas, sem problemas, tá? E lá no ambiente, lá na natureza, tá? Lá no rio, na lagoa, na cachoeira, na cascata, é melhor eu tirar o ocultar de dentro da água, lá de dentro do leito, ou eu posso pegar, por exemplo, o ocultar que está lá no leito, ou até mais longe, no meio da estrada. Acontece muito isso, tá, gente? Estamos andando de carro e indo em direção àquele lugar. Mas no meio do caminho, eu já tenho um monte de ocultar, assim, pelos cantos da estrada, porque aquela região, ela é abundante naquele tipo de pedra. É possível pegar as pedras que estão ali no meio da estrada, estão no canto da estrada ali, sem problemas. É melhor eu pegar lá no leito do rio, ou pegar na beira do rio, ou pegar lá no meio da estrada. Olha, assim, ó, na minha opinião própria, individual, eu prefiro ir lá dentro do rio, tá? Eu vou lá dentro da água, começo a cavucar, e fico lá de bunda para cima e pego de dentro da água. Eu gosto de fazer assim, mas não vai ser melhor, mais forte, mais produtivo, não vai ter diferença nenhuma. Pegar de dentro da água, na beira, próximo da água ou no meio da estrada, ok? Amigos, aqui uma dica de ouro, uma dica que é fundamental, é uma dica que é muito produtiva, muito valiosa quando você vai colher ocultás, você vai em busca de ocultás, tá? Se você vai pegar ali no jardim, se você vai pegar na casa de alguém, tá? Tudo bem, não é necessário, mas quando você entra no carro e vai para um determinado lugar para colher ocultar, você não vai pegar um, dois. Geralmente quando a gente vai pegar, a gente pega bastante, que é para já deixar guardado caso haja necessidade, tá? Mas mesmo assim, é importante você estar completamente seguro de que aquilo que você está levando para casa é de fato algo que vai ser produtivo para você. Então, algo que assim, ó, que não pode faltar é, primeiro, tempo, tá? Tenha tempo. Às vezes a gente anda, não acha nada, daqui a pouco a gente dá mais uma caminhada, ou vai alguns quilômetros mais adiante, e aí você acaba se esbaldando de tanta coisa útil que você acha, tá? Mas, então,
tempo, não pode faltar água e não pode faltar um lanche. Porque por mais pressa que você tenha, por mais que você ache que vai rápido, esquece isso, tá? É algo sagrado. Imagina assim, ó, você vai colher no ocultar em algo que é a máxima representação daquela entidade para você ou para quem você estará entregando aquela entidade consagrada. É algo assim, ó, é o mais sagrado que tem, ok? Por mais que você coloque assim, ó, que você coloque, por exemplo, tá? Chaves de prata, chaves de ouro, moedas de prata, moedas de bronze, moedas de cobre, por mais que você coloque materiais nobres ali naquele assentamento, naquele ponto de força, naquela firmeza, o ocultar é o principal, tá? Então, ele é o máximo daquela representação física. Então, tenha a consciência de que você precisa de tempo e com calma, tá? Até porque você vai pegar qualquer coisa. Você vai pegar, gastar gasolina, gastar o seu tempo, mesmo que querer ir rápido, para pegar qualquer coisa. Não, né? Então vá com calma, com tranquilidade. Então, vamos lá. Tempo, calma, tranquilidade. Água e um lanche, tá? Porque às vezes a gente passa muito mais tempo do que havia planejado, ok? E não pode faltar isso aqui, ó. Pode ser pequenininho assim, ó, tá? Isso aqui, tá? Era uma plancheta, aquelas de controle, né? Uma plancheta de plástico, tá? Eu quebrei ao meio, quebrei mesmo, quebrei só. Isso aqui é fundamental. Por que é fundamental? Quando a gente vai pegar um ocultar, nós temos também que entender que o ocultar ele tem um formato adequado para cada tipo de entidade, tá? Então, na sua maioria, entidades masculinas, elas usam ocultars que ficam de pé. Só que o ocultar de pé, ele tem que ficar de pé sozinho. Ele não pode ficar escorado, ele não pode ficar enterrado. Ah, porque vai numa terra, porque vai numa argila, porque vai numa tabatinga, porque vai no concreto. Gente, pode ir no que você quiser, mas se você tem na sua tradição a necessidade de que o ocultar ele fique de pé, ele seja de pé, não vai nessa onda de que, não, porque ele vai ficar na tabatinga, daí ele fica de pé bonitinho. Não, você está perdendo parte do fundamento, parte do significado daquele ocultar estar de pé. Não é para você fazer ele ficar de pé, ele tem que estar de pé. Então, no momento em que você usa um ocultar que naturalmente ele não fica de pé, ele necessita ser escorado, você já começou com um assentamento errado. O assentamento, ele está errado, porque aquele ocultar não fica de pé. Então, se é para ficar de pé, ele tem que ficar de pé sozinho. Coloque em um ambiente reto e ele deverá ficar de pé sozinho, sem escora. E por isso que é importante uma base forte e não pode ser de papelão, não pode ser de compensado, tá? Melhor assim, ó, é plástico ou metal, tá? Mas agora eu vou mostrar o porquê. Só um minutinho. Vamos lá. Então, ó, eu tô lá, puxei de dentro da água, tá? Puxei de dentro da água. Esse ocultar aqui, ó. Vou mostrar aqui porque a posição que eu tô olhando, né? É a posição que eu estaria olhando. Mesmo assim, ainda ficou um pouco ruim aqui pra mim. Mas, tá, vamos fazer assim, ó. Ó, seria a posição que eu estaria olhando. Olha, o ocultar macho, de pé, que legal. Show de bola, do jeito que eu queria. Meio triangular, meio uma montanha, meio uma pirâmide, e ainda com um detalhe ali em cima. Gostei desse aqui. Tá, ele tá de pé. Mas agora, meus amigos, vamos pegar esta base aqui, ele ficou de pé na minha mão. Mas agora, ó, eu vou tentar não deixar ele cair aqui para não estourar aqui meu piso. Aqui. Entendeu? Por que é necessário uma base, você levar uma base? Eu uso essa aqui, ó, que é de plástico, tá? Cada uma das pessoas que vai comigo para fazer a colheita de ocultar, cada uma delas tem um pedaço desse aqui.
Aí eu comprei algumas planchetas, comprei 6 planchetas, e aí deu 12 pedaços, dá de sobra até, geralmente vai comigo, deixa eu pegar aqui o Ocultar, geralmente vai comigo umas 3, no máximo 5 pessoas, tá? Então, daí sobra. E é muito importante isso, tá? Porque senão, se você não tiver algo para realmente testar, você não vai ter lá no leito do rio, no meio da rua, você não vai ter em lugar nenhum uma base reta e plana para testar. Ah, mas eu vou testar no capô do carro. O capô do teu carro não é reto. Só se teu carro é lá de 1990, lá de 90, de 80, até o ano 2000, de repente o modelo do carro até tem uma parte dele que é um pouquinho reta, mas não vai ter, tá? Porque hoje em dia nenhum carro tem assim. Então agora, aqui eu voltando aqui, né? Ó, não tem, não vai ficar de pé nunca, ó. Então isso aqui não é um macho, não é um Ocultar de macho de jeito nenhum. Agora, se eu pegar ele dentro da água e fizer assim, ó, por mais que eu abra minha mão, ele vai ficar de pé na minha mão. Porque por mais que eu tente deixar a minha mão reta, a minha mão nunca vai ficar reta. Porque a minha mão, ela sempre tem curva. Qualquer formato que eu faça com a minha mão, ela vai ficar curva. Ó, por mais que eu estique aqui a palma da minha mão, ela vai continuar curva. Então, é fundamental você ter uma base de plástico ou metal, tá? Algo leve, né, de preferência, para você não ter dificuldade de ficar carregando, e assim você vai poder testar todo o Ocultar que você achar bonito, porque na verdade esse aqui, ó, este aqui, que é o mesmo que eu estava colocando na mão de pé, na verdade ele não fica de pé, na verdade ele é assim, ó. Eu até posso usar para alguma entidade que tenha a capacidade de usar um Ocultar deitado. Porém, para mim, na minha opinião, eu já não uso. Porque mesmo ele deitado, também não tem uma base muito firme. Não tem uma base muito reta, tá? Então, eu, particularmente, é muito difícil eu usar Ocultar assim, ó. Porque mesmo eu estando com a base reta, ó, ele não fica perfeitamente alinhado, seguro, não é seguro, tá? Então agora deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Este aqui, ó, é um Ocultar que pode ser usado. Por mais torto que ele seja, ó, ele é tortinho, tá vendo? Ele é torto, mas ele fica de pé e tem uma base bem forte. Tem uma base, ó, ele é todo encurvado, ó. E mesmo assim, ele fica perfeitamente de pé, tá? Deixa eu mostrar um outro modelo aqui. Ó, um Ocultar bem fino e ele fica perfeitamente de pé. Tá? Agora, um outro aqui, ó. Um outro exemplo, tá? Por que é útil. Tá? Deixa eu só pegar aqui. Um outro exemplo aqui por que é útil. Agora, eu puxei esse Ocultar aqui, ó. Ó, ele tem uma possibilidade de ser deitado, porque ele é reto aqui. Ele tem uma oportunidade de ser ladeado, porque também é reto aqui, ó. Tá? E ele também tem a oportunidade, de repente, de ficar de pé, porque ele também tem uma base aqui. Então, qual base que eu vou usar? Se eu começar a pegar na mão, eu vou ter uma outra visão, uma visão muito influenciada pela minha mão, pelo meu corpo. Agora, se eu tiver uma base neutra que não influencia a minha visão, aí eu consigo enxergar de forma diferente. Ó, assim, talvez poderia, sim, poderia. Mas, e quem sabe ali ladeado? Não, ladeado não, porque a base, ó, aí já não, eu dou uma mexidinha aqui, ele já não fica tão firme. E eu poderia usar como macho? Ó, poderia, tá? Então ele não recebeu nenhuma influência da minha mão, e esse aqui seria a frente dele, tá? Ele não receberia nenhuma influência da minha mão esteticamente para a minha decisão. E o Ocultar as fêmeas, tá? Nós vamos aqui fazer um comentário, já vou mostrar para vocês aqui, tá? Ocultar as fêmeas geralmente são deitados.
Muitas pessoas me perguntam, para pombagira, o que tu costuma usar? Eu costumo usar alguns formatos, tá? Todo Okutá, ele vai ter um formato adequado para determinada entidade. E ele vai ter um tamanho ideal dentro daquela cultura, tá? Então, para qualquer cultura, eu indico assim, ó. Eu indico um Okutaku no mínimo, se é deitado, tá? Se é deitado, independente se usa deitado para homem, para mulher. Se é deitado, eu recomendo no mínimo que ele tenha 12 centímetros de diâmetro. Ah, mas não é perfeitamente arredondado. Pegue de uma ponta a outra as pontas que mais se afastam e faça a medição. 10, 12 centímetros no mínimo, tá? Mas, dependendo se ele é bem gordinho, se é um pouquinho alto, então até pode ser um pouco menos. Se é um Okutá de pé, não importa se é macho, se é fêmea na sua cultura, se é de pé, eu indico que seja também, no mínimo, 12 centímetros para cima, tá? Agora, o tamanho máximo, gente, aí vai da coerência de cada um, tá? Mas, vamos lá, formato de Okutás que eu uso para pombagiras ou entidades fêmeas, dependendo muito também da entidade, tá? Eu gosto muito de usar máscaras, tá? Aqui, ó, eu tenho um formato de máscara suave. É difícil de mostrar assim, para a pessoa poder ter uma ideia do formato. Ó, formato de máscara suave, tá? Então, note que, se a gente parar e olhar assim, é um pouco difícil de mostrar na máquina com a máquina parada. Máscara suave. Aí eu tenho uma máscara que ela já é um pouco mais agressiva. Tá? Então, aqui também está um pouco difícil de mostrar. Tá? Uma máscara mais agressiva, que seria essa aqui. Tá? Note que aqui no caso seria o olho, ali o outro olho, a testa enrugada. Tá? Essa aqui seria mais agressiva. Também eu uso formato de coração. Pode ser o coração como se fosse o desenho do coração, né? Aí eu não preciso mostrar porque você sabe como é que é o desenho do coração. Ou então o formato de coração humano, tá? Este aqui é um formato que lembra o formato de um coração humano, ok? E também, dependendo do caso, formatos de cabeça de cobra, tá? Então, aqui, no caso, é a ponta, né? Cabeça de cobra, tá? Aqui seria a ponta. Então, meus amigos, nós devemos entender que, dependendo da cultura religiosa, nós teremos formatos indicados para machos e fêmeas ou formatos indicados para cada tipo de entidade. Aí depende, tá? Por exemplo, Exus e Pombagiras, em algumas culturas, existe só a diferença entre machos e fêmeas, tá? Por exemplo, naquelas culturas que eu ensino e que eu também faço consagrações para algumas pessoas, a consagração de entidades que eu faço, macho e fêmea, geralmente a fêmea é deitada, macho é de pé. E em culturas, por exemplo, como de orixás, a maioria das culturas a orixás tem formatos específicos para cada orixá. Aí depende de cada orixá, ele tem o seu formato adequado. Tá? Aí depende muito de cada cultura. Porém, nós temos que entender que o tamanho do Okutá, ele vai ter um tamanho mínimo para que ele possa realmente receber e emanar energias, e o tamanho máximo vai, muitas vezes, só pela estética. Tá? Então, por exemplo, um Okutá de pé. Eu vou pegar um Okutá que é desse tamanho aqui. Tu imagina, então, onde é que eu vou botar? Eu vou ter que botar dentro de um caldeirão, eu vou ter que colocar dentro de um vaso. Imagine todo o preparo que eu vou ter para fazer um assentamento desse. Então, não tem lógica, não tem por que fazer isso. Tá? Então, o tamanho máximo é uma escolha coerente, é uma escolha pela estética. Tamanho mínimo, sim, existe um tamanho mínimo em cada cultura para que se possa ter a capacidade de receber e emanar energias de forma bem específica e bem especialmente para
àquela estrutura religiosa. Algo que também é bem importante, tá? Nós termos em mente é de que o Okutá, ele é uma pedra específica e diferenciada das demais para a cultura religiosa, para que ela possa representar fisicamente aquela entidade. E é uma pedra específica com grande capacidade de receber e emanar energias espirituais. O Okutá tem vida. E também muito importante é saber escolher um Okutá que ele tenha uma vida bem expressiva, uma vida bem ativa. E isto nós podemos ver de uma determinada forma. Se ele está bem liso, tá? Ou seja, ele não tem muitas marcas e ele está bem arredondado em seus cantos, tá? E principalmente se as lascas que ele tem, as marcas que ele tem, eu chamo de cicatrizes, se as cicatrizes que ele tem, se elas estão curadas, ou se elas estão se curando. O que isso significa? Então, se nós pegamos, por exemplo, tá? Um Okutá, que ele fica deitado, tá? E ele até tem um formato meio irregular, mas esse formato irregular, as linhas dele estão arredondadas, isso é sinal de que ele tem vida, ele está em perfeição. Agora, se ele tem um formato irregular e ele tem muitas bordas finas, aí tem que tomar cuidado, porque talvez ele não tenha vida. Ou talvez ele não seja um Okutá que possa te dar muita atividade, muito retorno. Ele não tem muita capacidade de receber e emanar energias. E nós, então, vamos ver também nas cicatrizes, ou seja, nas lascas, nas brechas, dos machucados que ele tem, chame de como quiser, como é a questão. Se está toda ela, digamos aqui, ó, tá? Imagine que esse meu dedo aqui, meus dedos aqui, que eles não são dois dedos, que era apenas um conjunto único, tá? E aí, bateu. E ele criou uma rachadura aqui. Se nesta rachadura, se todos os lados dela estiverem, todos os lados dela estiverem arredondados, significa que o Okutá tem vida e ele já cicatrizou, já está curado deste machucado aqui. Se todos os lados daquele machucado forem finos, pontiagudos, significa que ele já não tem mais capacidade de cura. Então, não é um Okutá bom. Mas, se ele tem, por exemplo, aqui, ó, vamos dizer que tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 partes à vista daquele machucado. Se nós temos das 4 partes, 2 ou 3 arredondadas e só 1 ou 2 finas, significa que ele está em processo de cura. Então, com o passar do tempo, ele vai ficar com as outras partes arredondadas. Sim, vai ficar. Vou mostrar aqui mais um exemplo, tá? Algumas pessoas me perguntam se eu uso a lasca para Exu, para Egum, para demônio. Não, eu não uso, tá? Isso aqui, ó, é o que nós chamamos de lasca, tá? Isso aqui é chamado de lasca. Por que é chamado de lasca? Porque isso aqui, ó, isso aqui não é um Okutá padrão. Isso aqui não é uma pedra seixo padrão. Isso aqui é uma pedra ferro, tá? Então, note, ó, aqui, ó, na base. Linha reta, linha reta, linha reta. Aqui para cima, linha reta. Aqui, ó, linha reta, tá? Então, ele é cheio de linhas retas. Aqui, ó, nesse machucado dele aqui, ó, tá? Ó, a linha reta, ali, linha reta, linha reta. Todo esse machucado aqui, ó, ele está com todas as linhas retas, tá? Agora deixa eu pegar um outro aqui para você, até o que eu tinha mostrado antes, tá? Este aqui, ó. Note
que todos esses machucados aqui, ó, todos eles, tá? Todos eles. Note quantas linhas retas nós temos. E eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Quantas linhas retas nós temos? Aqui nós temos uma linha reta, tá? Aqui. E aqui em cima também, porque esse aqui é um machucado novo, tá? Vou virar aqui, ó. É mais fácil eu virando. Tá? Não, aí não ficou bem visível. Aqui, agora sim, ó. Aqui nesse aqui, ó, tá? Vou tirar o dedo aqui perto daquela, tá vendo? Então, em toda esta área aqui, ó, tudo está arredondado. Nós temos só duas partes que estão retas, que a linha é reta, não é a linha arredondada. Veja que todos esses machucados que tem aqui, ó, as linhas são arredondadas. Inclusive o machucado maior, que foi isso aqui, ó. Tá? Então, ó, as linhas arredondadas. Significa que ele tem o poder de cura, ele se curou, já está curado. E houveram novos machucados e eles, sim, estarão se regenerando com o passar do tempo, estando ele ou não sendo parte de uma consagração. É possível usar lascas para Exu? Muitas pessoas usam, tá? Eu não uso. Nem para Exu, nem para Egum, tá? Eu não gosto. Porque assim, para mim, nós temos também que entender, tá? Que existe a parte individual do religioso, tá? Individualmente, para mim, eu não gosto, mas existem algumas culturas que usam, tá? E vamos também aqui a questão, o ocultar abandonado, no caso, aquela pessoa que largou da religião, tocou fora, abandonou, despachou, ou às vezes até de algum falecido, né? Todas as regiões, tá? Aonde nós temos culturas religiosas, aonde nós temos presente entidades consagradas, sempre haverá naquela região um local aonde se costuma ir para despachar entidades, despachar materiais de pessoas que abandonaram ou de pessoas falecidas. E aí vem a dúvida, eu posso usar o ocultar que foi abandonado? Eu não sei se foi de falecido, não sei se foi de alguém que simplesmente largou a religião. Posso usar? Gente, é possível usar. Mas se você não tiver uma grande capacidade de identificar o que é possível e o que não é possível, se você não tiver um bom conhecimento de como usar um ocultar que era de outra pessoa, deixa quieto. Vai encontrar outra forma aí de alcançar o ocultar que você está precisando, está querendo, tá? Então, assim, ocultares abandonados, seja de falecidos ou de pessoas que abandonaram, largaram a religião, eu uso, sim, eu uso. Uso muito para a consagração de demônios e de eguns. Mas, lógico, sempre tem um tratamento específico dependendo de cada cultura, tá? E você também pode usar o seu oráculo, seja o oráculo que for, para confirmar se aquele ocultar tem vida e se a entidade para a qual se destina aquele ocultar é favorável o uso daquele ocultar, tá? Meio que atrapalhei aqui falando. Eu posso usar o oráculo para confirmar se o ocultar tem vida? Pode. Eu posso usar o oráculo para ver se aquele ocultar é um ocultar adequado para a entidade a qual eu quero fazer a consagração? Pode. Eu posso perguntar para a entidade se ela aceita aquele ocultar? Não. Isto por quê? Se você está perguntando se aquele ocultar é adequado para aquela entidade, meu querido, minha querida, você já está tendo a resposta. Então, se você perguntou se aquele ocultar é favorável, é viável para aquela entidade, automaticamente ela também já está participando daquela resposta. Então, você perguntar se o ocultar é viável para aquela entidade e depois perguntar para a própria entidade se ela aceita aquele ocultar é uma redundância. Quando nós temos uma redundância, ou seja, estamos perguntando mais de uma vez a mesma coisa, porém com palavras diferentes, ou quando nós estamos perguntando algo que nós já
temos a resposta, sabemos de forma absoluta, de forma totalmente confirmada a resposta, muitas vezes acontece o quê? Você faz a pergunta ao oráculo e você não terá uma resposta espiritual. Você terá apenas o reflexo físico daquele oráculo. Porque todo oráculo, né? Isso todo oráculo, você vai manusear algo. Você, se é búzio, você vai jogar o búzio. Se é xing, você vai jogar as moedas. Se é cartas, você vai virar as cartas. Tá? Então, seja qual for o oráculo, se é runas, você vai jogar as runas. Então, seja qual for o oráculo, você vai manusear algum objeto, né? Então, se você vai fazer uma pergunta ou vai fazer uma previsão, você estará manuseando um objeto. Havendo redundância, havendo a teimosia de ficar perguntando algo que já perguntou, ou se você perguntar algo que você já sabe a resposta, é sim muito provável e é quase certo de que não haverá uma resposta espiritual. Haverá apenas o reflexo físico do movimento que você fez no oráculo. Certo? Então, meus amigos, os comentários que tínhamos a fazer sobre o objeto ocultar, objeto esse que é muito sagrado, muito importante, é de vital importância para inúmeras culturas. Comentários são esses. Agradeço a companhia de todos no ano de 2025. Em 2026, já tentaremos, já em janeiro, começar a ter uma regularidade nos vídeos do nosso canal. Tentaremos ali de 15 em 15 dias, como sempre foi até ali próximo a outubro, ok? E realmente agradeço demais a companhia de todos. Desejo a vocês um início de ano com muita alegria, com muitas energias positivas, estabilidade psicológica, emocional e espiritual, com força, garra e determinação para iniciar o ano em busca de tudo aquilo que é necessário e tudo aquilo que é desejado. Muito obrigado a todos. Independente do motivo que levou você a este vídeo ou a este canal, muito obrigado. Fica aqui o meu fraterno abraço. Manda mambo dukan mage baram.